campo que se revela toda a impunidade das violências cometidas em nome dos interesses dos grandes proprietários e de empresas que investem na área rural. As terras indígenas são expropriadas, os índios exterminados, os poceiros são expulsos da terra, trabalhadores rurais são presos, torturados e assassinados, bem como padres e freiras. Uma verdadeira guerra trava-se no campo. Somente em 1982, 32 pessoas foram assassinadas por estarem envolvidas na organização dos trabalhadores rurais. A defesa dos interesses e a organização dos camponeses foram também os motivos do enquadramento na Lei de Segurança Nacional e posterior condenação dos padres Aristide Camiot e François Gourriou, bem como de mais 13 poceiros. Que acabe, que termine, chega da Lei de Segurança Nacional. Queremos justiça. Eugênia, você acha que do ponto de vista jurídico a existência da anistia atrapalha de alguma forma a Comissão da Verdade? Ou é bobagem isso que eu estou falando? Não, não é bobagem. Do ponto de vista jurídico, se você ler o texto da lei da anistia, você vai falar, eu não sei por que dizem que os militares estão anistiados por essa lei. Porque pelo texto da lei, isso não está escrito no texto da lei da anistia. Aliás, eles nunca nem admitiram que eles cometeram esses mais de 400 assassinatos que o Pedro Pomar se referiu aqui. Então, o que existe é um entendimento, um pacto, dizendo que não se pode atuar juridicamente para se buscar justiça em relação aos crimes desse período, com base no entendimento. Então, por isso que o que você está falando não é bobagem, porque é uma convenção que se tem no Brasil de que essa lei impediria qualquer tipo de punição. E hoje tem sido feita uma confusão tremenda. Sempre que vão falar em Comissão da Verdade, falam, obviamente, que essa comissão não tem a finalidade de buscar a punição de nenhum responsável. Ela não é punitiva, sempre. Mas eles dizem, não é que é punitiva, ela não é um tribunal com certeza, mas eles falam, em razão da lei da anistia. Que não está escrito na lei da anistia. Não está escrito na lei da anistia, a punição se vier tem que vir da justiça, não da Comissão da Verdade. Então, eles misturam esses textos o tempo inteiro. Com que finalidade? Muito provavelmente, de se buscar que os relatórios a serem produzidos por essa comissão não tragam a revelação de nomes. Então, ela não vai ter prestado para nada. Pedro, você acha que a Dilma está com receio de alguma coisa? Eu não sei se é receio. Eu acho que é um cálculo político. Eu acho que é um entendimento completamente equivocado, baseado nessa ideia da conciliação nacional, baseado nessa ideia de que você não pode mexer em antigas feridas, né? Mas você crê que a Dilma pense assim? Que ela pense que não se deve mexer em antigas feridas? Mas se não, a história dela não leva a isso, né? Mas se não for assim, como explicar a resistência do governo em acatar as mudanças propostas pelos movimentos sociais? Porque, veja bem, o governo aceitou emendas do DEM, do PSDB e do PPS, que é uma emenda, aliás, muito curiosa, porque manda o trabalho final das apurações da comissão para o Arquivo Nacional. Então, veja só, se foram aceitas emendas dos setores conservadores, por que não aceitar emendas da esquerda? Por que não aceitar emendas dos movimentos sociais? Por que não aceitar as emendas propostas pela Central Única dos Trabalhadores, que mandou um documento na véspera da votação para os líderes do PT e do governo? É porque a presidenta não quer. Conhecendo como as pessoas conhecem, sabe-se que a presidenta tem uma personalidade forte, que nada acontece ali sem o aval ou sem a determinação dela, né? E eu não vi nenhum desmentido, né, nesse sentido. Pelo contrário, tudo indica que as coisas ocorreram conforme ela queria. A única coisa que não aconteceu conforme ela queria foi a emenda do DEM, porque vai aparentemente gerar algum tipo de dificuldade para ela na indicação das pessoas que vão compor a comissão. Mesmo assim, ela acabou aceitando essa emenda, né?
e as emendas da esquerda não foram acatadas. Então, a conclusão a que eu chego é que ela não quer. E não quer por isso, porque há um entendimento de que a governabilidade exige esse pacto com os militares. Um pouquinho. Vamos ver mais um vídeo. Continuamos a conversa em seguida. Além de todos os assassinatos cometidos pela repressão política após 1964, cerca de 130 pessoas foram dadas como desaparecidas. Investigações de familiares e advogados indicaram que várias dessas pessoas foram torturadas e mortas nos centros clandestinos mantidos pelos órgãos de segurança. Até hoje foram encontrados os restos mortais de pelo menos 7 desaparecidos, enterrados como indigentes em cemitérios da periferia de grandes cidades. Nunca se soube o paradeiro das pessoas que lutaram e morreram na guerrilha do Araguaia. O governo brasileiro jamais reconheceu oficialmente esse episódio, como se fosse possível apagá-lo da história. Vamos julgar aqueles que nos oprimem, pela paz e pela justiça. Eugênia, você acha que existe um clima para revanchismo ainda no país? Você acha que a Dilma pode estar com receio de alguma coisa nesse sentido? Eu não chamo de revanchismo, o que eu chamo é de justiça. Um dos pilares da transição de um governo... Você acha que ela tem algum medo de os militares estarem pensando em alguma coisa, digamos assim? Eu não sei se eu chamo de medo. O que nós vemos é que existe, sim, uma espécie de pacto, uma espécie de preocupação em não descontentar este setor, apesar de, conforme o Pedro também já ressaltou, ela ser a comandante em chefe das Forças Armadas. E o que nos choca é que isso não é uma questão da presidenta Dilma. Os presidentes anteriores também tinham essa mesma relação. Abrir arquivos sempre foi uma possibilidade do presidente da República. Qualquer um, Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula, poderia ter baixado um simples decreto abrindo arquivos que interessassem a revelação dos crimes da ditadura. Por que não fizeram isso? Por que não fizeram isso? Porque na nossa sensação, não posso nem dizer que é opinião, é que estamos numa democracia ainda não consolidada. Existe uma preocupação muito grande, volto a dizer, em não descontentar este setor das Forças Armadas. E por quê? Para proteger meia dúzia de biografias? Acho que não é só isso. Sim. Então, me preocupa demais. Nós acabamos de perder uma testemunha importantíssima no Araguaia. Um mateiro que foi mostrar o local onde havia ossos de um desaparecido político enterrado. Por coincidência, essa pessoa não foi convidada para o churrasquinho anual de mateiros feito por pessoas do Exército, do local, e algum tempo depois essa pessoa foi assassinada. Então, nós não estamos falando de um período anterior, nós estamos falando de um tempo atual. Por que a comandante em chefe das Forças Armadas não substitui integralmente esses quadros que estão hoje lá no Araguaia, ainda ameaçando a região inteira? Por que não se faz isso? Os representantes das Forças Armadas ainda respondem hoje, textualmente, não temos nenhum papel, não temos fichas dos nossos ex-integrantes. Nós precisamos dessas fichas nos processos, processo em que a Dilma é vítima. E simplesmente eles respondem, não temos os apontamentos funcionais. Como não? É da cultura do Exército, das Forças Armadas, de qualquer militar, anotar qualquer licença de saúde. Como é que exatamente dessas pessoas eles não têm mais nenhum assentamento? E não acontece nada. Ninguém pergunta, ninguém questiona, ninguém notifica. Por que ainda nós temos, então, essa preocupação? Para se manter uma unidade nacional, mas as Forças Armadas nós queremos
as Forças Armadas fortes, as Forças Armadas aliadas para fazer isso que tem feito no Rio de Janeiro, no Haiti, em tantos outros lugares que nós vemos excelentes exemplos. São essas pessoas que nós queremos. Por que continuar defendendo essa meia dúzia de biografias e que acabam maculando tanto a imagem das Forças Armadas de hoje? Obrigada, Eugênia. Silvia, Rui, música. Música. Agora a gente vai fazer O Velho e a Flor, de Vinícius de Moraes. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. Sangrando, aberta em pétalas de flor. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando.